E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Mentorcast. Hoje um dia muito especial. Estou aqui com meu grande amigo, Cleberson. É isso aí. Cleberson, e hoje a gente vai falar sobre franquias, é isso, Cleberson? É isso aí, bora lá. Que Bora lá maravilha, explorar cara. esse assunto muito questionado por muita gente. Verdade, franquia é um modelo de negócio muito interessante. Então hoje a gente vai falar prós e contras desse modelo de negócio que hoje está em alta, né? Hoje não, já faz um tempinho que está em alta, né? É engraçado, né? Porque parece que está sempre em alta, na verdade, né? Todo mundo sempre fala, assim, rapaz, estou louco para abrir um negócio, estou desesperado, estou com o dinheiro no banco lá parado, vou abrir um negócio, vou empreender. Boa. Então acho que assim, a ideia aqui é falar para você assim, vai para cima, vai empreender. Mas nós temos umas perguntinhas preparadas para você fazer antes de você fechar o negócio. Boa, show de bola. Ou seja, hoje vai ser, além de um bate-papo aqui entre amigos, você vai aprender muito. Fica por aí. A gente está ao vivo no Instagram, ó, Cleberson L. Santos, @Cleberson L. Santos. Então a gente está ao vivo. O meu é Emerson Oficial. E posteriormente, quem quiser seguir lá, é só chegar. Bora. Cleberson, antes da gente falar de franquia, fala para mim, meu amigo. Da onde você veio? O que você veio fazer aqui? E se você está encontrando o que você encontrou aqui nesse nosso rolê aqui em Alphaville? Rapaz, sou de São Paulo mesmo, né? Venho do mundo de construção. Então, meu negócio é conectar pessoas que precisam construir e aqueles que constroem. Cheguei aqui conhecendo muito pouco desse mundo do Pablo Marçal. Mas eu encontrei um ambiente muito seguro. Encontrei um ambiente seguro em todos os sentidos, né? Para quem quer empreender, para quem quer crescer emocionalmente e espiritualmente. E isso, para mim, foi o que me chocou. Então, eu não conhecia esse lado. E esse lado que, na minha opinião, é o mais importante, deu para sentir o impacto. Show, né? Legal, né? É um mundo diferente. Muitos vêm aqui em busca de negócios, né? E, na verdade, negócio é só um jeito de pescar a pessoa. Aqui a gente encontra muito mais do que negócio, não é isso? É isso aí. É legal. Apesar de que hoje nós vamos falar de negócios, né? Então a gente vai começar a falar de franquias e, como eu disse, é um modelo de negócio que muita gente, quando vai começar, se sente mais seguro, acha que é mais confortável. Fala, puxa, eu não entendo nada, vou arriscar, então vou pegar um modelo que já é pronto, vem assim, envelopadinho para mim, não preciso fazer nada, só entro com dinheiro e tá tudo certo. Não é bem assim, não. Cleberson teve experiência com franquia, eu tive também, e a gente vai falar sobre as nossas experiências para que vocês entendam todos os prós e os contras. Queria que você começasse. Fala pra gente aí, meu amigo. Como é que foi, assim, o que te fez ir para a franquia? Como que foi o começo de tudo isso? Bora lá. Antes eu quero fazer o seguinte. Como em alguns vídeos eu compartilhei um momento especial com aqueles que estão comigo, que me seguem, que é justamente de ter um momento especial com Deus, né? Então você que está com o coração aí duro, está com dúvidas, está com problemas, eu queria te fazer igual nós fizemos. Então, bora tomar um cafezinho junto. Aqui, ó. Quero te dizer, meu irmão, que nesse seu momento de tempestade, Deus vai te dar o refrigério necessário, a proteção necessária. Então, toma um café comigo. Vamos desfrutar desse ambiente seguro, dessas mensagens boas. Eu tenho certeza que a saída está logo ali. Bora lá. Boa, eu falei que ia ser bom demais, já começamos excepcionalmente bem aí. Bora lá. Bora lá. Olha, por uma coincidência boa, você também teve uma experiência com franquia, né? E várias pessoas aqui também já tiveram experiência com franquia, né? Legal. Agora, eu queria saber de você, antes da gente falar especificamente da franquia, eu quero saber o que te levou a pensar em franquia, em que momento da vida você estava, como é que estava, o que faz assim, o insight de falar assim, cara, franquia. E depois disso, eu vou querer saber por que você se decidiu por uma ou outra franquia. Vamos lá. Bora lá. O momento era de expandir. Então era um momento assim, teoricamente eu já estava encaminhado naquilo que eu fazia, né, que eram nas conexões comerciais de construção. Vinha num momento muito bom, colhendo muitos frutos. E aí você olha para o lado e fala assim, bom, então não quero mais colocar todos os ovinhos na mesma cesta. Então vou colocar em mais algumas. E aí você fala assim, bom, mas já que eu não sei exatamente o que fazer, tenho aquele desejo de empreender como muita gente tem. Muita gente tem, fala, quero abrir uma portinha, quero vender um café,
Quero vender aquilo que, enfim, que faz sentido para você. E aí ficou aquele negócio piscando lá na cabeça do por que não uma franquia? Né? Por que não um negócio físico, um comércio? E aí eu encontrei com um amigo meu, um irmão, o André, um abraço para você, André. E nós conversando e tal, e ele estava no mesmo momento, e ele falou assim, Kleber, pô, eu tô vendo que vou abrir uma franquia. E aí eu colei nele e falei assim, rapaz, mas você não vai abrir sozinho, não. Você só vai abrir se for comigo. Ele, de jeito nenhum, eu odeio sociedade, não quero sociedade e tal. E eu falei, não, mas, cara, eu sou diferente. E aí a gente começou a namorar aquele assunto, conversar. Ele já estava muito decidido, bem encaminhado nas pesquisas que ele tinha feito. Tá. E aí, enfim, ajustamos os ponteiros, criamos um plano de longo prazo e decidimos entrar junto nessa jornada. Entendemos que, e aí fica uma dica para você que está a fim de empreender, entendemos que em 2 pessoas você teria menos risco. Você dividiria as tarefas, você poderia complementar as suas qualidades, as suas virtudes empresariais e não depender só de você, da sua mão de obra, da sua correria e do seu dinheiro. Afinal, era um negócio novo. Então, muita gente tem medo da sociedade. Mas, honestamente, e até pelo que a gente vê aqui, assim, é um negócio sensacional. Né? Tudo que... Exato. Muita coisa do que acontece na vida, na verdade, você for analisar, as grandes coisas foram de alianças. É isso. Né? A começar do casamento. É. Né? A aliança de Deus conosco, assim por diante. Então, enfim, nós entramos nessa jornada e decidimos por uma franquia na área de alimentação. Ah, legal. Olha que legal. Complementando, né, o que o Kleber falou, excepcional. Olha, ele falou sobre sociedade. Muita gente tem aversão, tem muita gente que se deu mal com sociedade, outros se deram bem, mas a gente ouve mais falar que se dá mal, né? Assim, é mais comum. Mas veja bem, sabe por que costuma dar mal? Por que, Emerson? Me explica. Porque é o seguinte, as pessoas quando fazem sociedades, eles pensam em dividir lucros. Aí é o erro. Sociedade não foi criada para dividir lucro. Foi para dividir problemas e assim crescer mais rápido. Lucro é só fruto, pessoal. Vocês não têm que se preocupar com o lucro, tem que se preocupar com os problemas, com o que vocês vão enfrentar. 2 cabeças pensam melhor que uma, conseguem resolver problemas mais rápidos. O que é deficiência para um é qualidade para o outro. Então, isso facilita muito esse jogo. Quando o problema é tão grande que para uma pessoa só é gigante, 2 pessoas facilita. Então, assim, sociedade é para dividir problema e não lucro. Quando vocês entenderem isso, dá tudo certo. Se os dois tiverem isso. E uma coisa que eu vi e fez muito sentido, né? Eu não tinha tido sociedade antes. E eu ouvi uma vez, não sei de quem, falou assim, olha, inclusive busque alguém para ser seu sócio que complementa as habilidades que você não tem. Perfeito, senão não faz sentido. Não faz, exato. Porque senão você faz sozinho. Muito bem. Mas ainda assim, digamos que você tivesse todas as habilidades, ainda não seria prudente fazer sozinho. Sabe por quê? Diga. Porque já dizia Jesus Cristo, onde um ou mais estiver em meu nome, ali estarei. Ou seja, um sozinho, tá sozinho, negão. A partir de 2 é que você começa a ter a bênção divina. E claro, para isso você só precisa estar em nome dele. O que é estar em nome de Deus? Não é pensar num negócio focado na religião, não, até porque a gente precisa desse lado empresarial. Mas é que quando o propósito é maior do que a vontade de ter lucro, quando o lucro só é o fruto, aí você está em nome de Deus. Quando você pensa em prosperar para ajudar a sua família, ajudar com quem está perto de você para transbordar, é em nome de Deus. E estando em nome de Deus, dificilmente dá errado. Né? Então, é muito bom. A sociedade é muito bom e eu dou o toque aí. Não faça sozinho, não. Sozinho você vai demorar mais, vai ser mais trabalhoso, você não vai ter ninguém para discutir o problema. Então, vá para a sociedade. Vai lá. Claro, você precisa fazer um RH muito bom, né? Dá uma um checklist. garimpada. Não é com qualquer um. Então, você precisa ter, como disse... Um bom processo de seleção, né? Exatamente. O processo seletivo é fundamental. E uma coisa interessante para quando você for fazer esse processo. Claro, tem coisas que são padrões, né? Honestidade, fidelidade, essas coisas não precisa entrar em questão. Porém, é importante que você ache uma pessoa que tem habilidades que você não tem, que vai suprir a sua necessidade.
E aí, o que é legal? Sabe uma coisa que é legal disso? Para a sociedade? Quando você pega uma pessoa que tem habilidades que você não tem e você tem habilidades que ele não tem, os dois crescem. Verdade. Porque nós somos a média das pessoas que a gente anda. Então, se um tem mais habilidade num canto e você no outro, é natural que os dois vão crescer. Ou seja, a gente vai transferir as nossas habilidades para o outro e ele vai transferir para a gente. Então, isso é especial demais. Então, ó, ótima dica do Kleber aí. Eu só complementei, mas segue a dica aí que é por aí, né? Bora, isso aí. Legal. Aí você decidiu que ia ser área de alimentação. Aí a gente tem muitas áreas de alimentação, em muitas fases. E aí depois você já veio para mais um pente fino. Você fez a primeira parte de seleção, achou que era alimentação. E aí, como que você chegou na franquia específica que você acabou? Então, acho que das pesquisas, como disse que virou meu sócio, o André, né, ele já tinha feito muito mais pesquisa. Então, enfim, a gente discutiu o que já tinha sido pesquisado e por que aquela alternativa. Então, era uma franquia que estava expandindo demais, né? Era um item, era um tipo de alimento que era febre. Aí fica um ponto de atenção, gente. Era aí, a gente já chega Era lá. O hype do momento. Então era febre, estava crescendo, enfim, fazia sentido. E as informações que chegaram até nós era de sucesso, era uma informação positiva sobre o negócio. Então nós falamos, bom, maravilha, daquilo que a gente olhou, pontos que eram interessantes. Tinham pontos técnicos, sim, porque assim, precisava de uma estrutura pequena, eu precisaria de poucos funcionários, não precisaria de muitos, e a operação seria prolongada. Então, eu não teria uma operação, por exemplo, de 4 horas, de 8 horas. Tinha-se a esperança de que, justamente por eu operar por aproximadamente 20 horas durante um dia, sim, 20 horas, a gente abria às 11 da manhã e fechava às 4 da manhã. Então, eram quase 20 horas de operação, a gente poderia lucrar mais. Então, a hora que a gente juntou aquele pacote, pelo que a gente comparou, então escolhemos aquela franquia de alimentação japonesa. Legal, legal. Eu tenho muita ligação com a filosofia oriental, né? Eu sou atleta de artes marciais, então eu gosto muito dessa coisa oriental. Uma grande chance de eu ter entrado numa franquia como a sua. Agora vamos ver se você escolheu direito, como é que foi. Vamos saber, vamos saber. Lá. O que é curioso, né? E a gente começa a ver. Qual que é o maior recado aqui? Eu estava conversando com o Emerson antes e acho que assim, a ideia, obviamente, é falar para você, rapaz, você quer empreender? Então busque, pesquise, se informe. A franquia é um bom negócio? Claro que é um bom negócio. Ele já foi testado, né? Não só por uma pessoa, por várias, enfim, ou se foi por uma, ou franqueador, ele testou algumas unidades. Só que a gente tem a ilusão de que, pelo simples fato dele estar cadastrado como franquia na ABF, Associação Brasileira de Franchising, ele funciona. E você, como empreendedor também, como sonhador em qualquer área da sua vida, você sempre vai pender muito mais a acreditar no sucesso do que a questioná-lo. Você vai falar assim, rapaz, eu estou sonhando, eu estou potente, vou para cima, não tem como dar errado. Ainda mais se eu pegar um negócio que foi validado e tem um carimbo aqui dessa associação validando, é sucesso certo. Olha que legal, olha que legal. Se for uma coisa, eu vou fazer uns pontos que é importante. Vamos lá. Muitas vezes, a gente se deixa levar para emoção. A gente quer acreditar que o negócio é muito bom. E a gente depois, tem pessoas que vêm e falam assim, olha, cuidado, que você não, você já comprou ideia. A partir do momento que você comprou ideia, é muito difícil você mudar. Então, você tem que tirar a emoção de negócio. Quando você coloca a emoção no negócio, é difícil demais. É o que ele falou, poxa, a gente olhou, estava tudo certo, não tem como. Chegou nesse ponto, não tem mais volta. Dificilmente você vai voltar. Então, sempre que for avaliar um negócio, seja tradicional ou de modelo de franquia, não coloque a emoção no negócio. Avalie mesmo. E depois eu vou dar algumas sugestões como você consegue melhorar, assim, para você, indo para a franquia, você conseguir atingir melhor seus objetivos com menos risco. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Então, acho que eu queria destacar alguns pontos. E acho que assim, aqui nesse ambiente nós vamos destacar de forma superficial. Para que a gente até desenrole depois e te entregue mais informações. Mas assim, primeiro, encontra seu segmento. Boa. De preferência um segmento que tenha a ver com você, com o que você gosta, com seus anseios, né, com aquilo que você acredita. Que vai te dar prazer.
vai te dar prazer, vai brilhar os olhos. Então, acho que isso é muito importante. Super. Segundo, aprenda a fazer as perguntas certas. E na hora certa também, viu, gente? Porque se você me perguntar depois, já o bonde já passou. Então, senta, vamos fazer uma lista? Quais são as perguntas que você tem que fazer para entrar numa franquia? Os valores, o retorno, a estrutura o suporte necessária, o suporte. Suporte é muito importante. Entendeu? Porque a hora que você conversar com o franqueador, ele vai vir com um pacote quase que perfeito. Né? Ele vai te apresentar tudo aquilo que para ele assim, é o melhor dos mundos. E você, obviamente, vai acreditar, porque você nunca entrou, você nunca viu, você nunca testou. Então ninguém vai te falar assim, ó, eu tô com essa estrutura, ela não tá perfeita, mas nós vamos chegar lá. Não, ele não vai fazer isso. Não. Ele vai te entregar como uma estrutura já perfeita. Outra coisa importante, olha só que engraçado, né, que eu percebi. Depois que eu entrei na franquia, assim, a pesquisa para resolver algumas questões foi tão profunda que eu falei, nossa, se eu tivesse feito isso antes. Então, gente, o retorno. Qual que é o retorno que eles estão te prometendo? Você já percebeu que todo mundo promete mais ou menos o mesmo retorno? O mesmo período e assim por diante? Mas, sendo bem honesto, será que você pegar esse dinheiro aqui, deixar aplicado, com segurança, será que ele não vai render assim, a mesma coisa? Sem ter Parecido, sem ter trabalho. O dinheiro vai estar trabalhando para você sem dor de cabeça e com a segurança de que o seu dinheiro está resguardado. Então, qual que é o retorno real? Não é ofertado por eles. Né? Acho que esses são alguns pontos já suficientes para você quebrar a cabeça. Tá bom? Sim. Então, enfim, eu queria colocar esses na mesa para a gente discutir sobre um deles. O que ele falou é perfeito. O que a gente precisa entender, quando a gente pensa em entrar na parte de franquia, é assim, se você nunca teve negócio e vai ser seu primeiro, você é um bebê. E bebê é facinho de ser passado para trás. Né? Então é mais difícil ainda. Você veja bem, somos aqui já empresários, com uma idade um pouco mais avançada, que já participamos de vários negócios e ainda assim fomos para a franquia. Imagina você que nunca fez negócio, então você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes. E eu não estou te falando que não deva ir, tá bom? Existem franquias e franquias, então tudo é uma questão de avaliar. Então é exatamente o que a gente falou, né? Você vai ter que pegar lá e fazer um checklist. Perde tempo antes, né? Perde tempo antes para você não sofrer depois. Todas as perguntas têm que ser feitas antes e toda a segurança que você precisa estar por escrito. É isso aí. Você também não pode se basear só porque o franqueado te fala ou numa reunião de venda, porque tudo é venda. Ele vai querer te vender a qualquer custo. E ele pode falar coisa que meias verdades. O problema são esses. Às vezes, a omissão de uma informação ou a meia verdade te leva para uma direção de encantamento que você vai fechar e depois você não consegue mais resolver isso. É isso aí. Por exemplo, 2 pontos importantíssimos que eu imaginava, e eu tenho certeza que você que é novo no negócio, na pesquisa, também imagina. A franqueadora já está com a chancela da ABF. Está resolvido. Não, peraí, gente. Você sabe o que é a ABF? Então esse é o primeiro ponto. Entenda o que é. Eles estão lá simplesmente para falar assim, eu, Kleberson, estou criando uma franquia. Eu cumpri alguns passos, entreguei algumas informações, recebi o selo deles. Tem garantia de dar certo? Não. A ABF vai me ajudar quando eu tiver algum problema com a minha franquia? Não, gente. Não, tá? Então eu posso te falar com propriedade. Com muita propriedade. Eles não vão te ajudar. Existe um rolê todo, um movimento muito grande para eles se envolverem. E você, certamente, nem em comunidade vai conseguir fazer esse movimento. Então, esse é um ponto. Outra coisa que a gente falou. Mas eu tô a fim de escolher uma franquia, um segmento, porque tá no hype, aí tá no momento. Perigoso. Perigoso demais, gente. Sabe por quê? Me fugiu agora a palavra, mas existem até um desenho das franquias ou dos produtos que estava no hype. Todo mundo entrou, jogou todas as fichas e explodiu. Vamos lembrar alguns aqui rapidinho. Paleta mexicana.
Verdade. Né? Quem não viu uma loja abrir no seu bairro, Sim. um cara falar que estava ganhando rios Pizza de dinheiro. Cone. Pizza Cone. Sorvete de iogurte. É. Brigadeiro. É muita coisa. Tá? Muito. Para não falar de mais alguns próximos aqui. É. Então, assim, cuidado com estes. Provavelmente serão umas ondas que vai carregar alguns. Outros vão entrar, tentar pegar essa rabeira. Quando ele estiver crescendo, Pegando já era. a onda vai cair. E aí já era, morreu. Não tem para onde você correr, não tem para quem você repassar. Morreu, terminou o assunto. Boa. Ó, 2 pontos importantes. Quando a gente fala da ABF, então não é bem uma reguladora, é quase que uma associação, quase que vou dizer um sindicato, mas é uma associação que controla, põe algumas normas e essas normas vão favorecer, claro. É muito melhor você estar com uma empresa que está na ABF do que não estar, aí é pior ainda. Mas estando lá não te dá garantia nenhuma garantia. E com relação ao hype, é super perigoso. Por quê? Os negócios, eles têm tempo de vida, tudo na vida é uma senoide. Você fica feliz o dia todo, o ano todo, a vida inteira? Não. Você fica triste o dia inteiro? Não. Por quê? A vida é uma senoide. E tudo é assim. E negócios também são assim. Claro que existem alguns negócios mais seguros, que dão mais uma segurança, mas não é comum. Por exemplo, eu já tive muitos ramos de atividade. Muitos. Eu escondo bem a idade, tá? Eu já tive ramos assim, eu acho que mais de 30 ramos diferentes. Uau. Então, eu já tive rede de pizzarias. Peguei, o hype, fui bem demais. E até hoje, pizzaria ainda é um ramo razoável. Mas teve o hype. Padarias também, teve o hype. Açougue, avícola, lava rápido e por aí vai embora. Distribuidora de leite, distribuidora de bebida e vai embora. E eu sempre, naquela época, né, isso já faz muito tempo, eu buscava também a questão do hype, o que estava no momento e ia. Só que eu trabalhava diferente. Como eu fazia? Não era franquia. Eu surfava um pouquinho na onda. Falei, pô, isso aqui tá caindo, esse outro ramo tá legal, vou entrar. Eu pegava a onda, surfava na onda e quando a coisa estava começando, eu saía. Por isso que eu tive muitos ramos. Então, eu usei com inteligência esse hype. Em franquia não funciona. O custo é muito alto. Você está amarrado ao franqueador. E você não tem como se desamarrar. Então, não é bom hype. É mais interessante, falando só desse tema, a gente vai falar em outros, é que você veja um que seja constante, que já está no mercado há muito tempo, que mantenha uma média. Você pega um ramo muito maior, que já está consolidado no mercado, e aí faz muito mais sentido. Claro que os preços desses vão ser maiores, mas aí é tudo quanto o seu bolso pode chegar, aonde você quer chegar, mas também tem que se colocar na balança. Você falou muito bem sobre hype. Tem que colocar. E é curioso porque, assim, eu estava olhando quais os segmentos que estão despontando, né, no mundo de franquia. Porque a gente está acostumado a olhar mais uma coisa ou outra, né? A gente sempre tem atenção para um segmento, seja porque faz sentido para você ou porque você está vendo muito na rua. Então eu estava olhando, olha só que curioso, né? Eu vou listar alguns aqui. O Emerson, vai a pergunta para você. Legal. Então, alimentício, ok? Tá. Construção, casa e construção, educação, moda, saúde e beleza. 5. Quais desses você acredita que é o maior hoje em faturamento? Alimentação, construção, educação, moda, saúde e beleza. Qual você acredita que é o que mais fatura hoje em franquias? Olha, é difícil. Eu não tenho esses dados, eu não fiz a lição de casa, até porque a gente veio meio de supetão aqui. Mas é assim, pela experiência minha, eu posso falar que beleza é um ramo muito bom, é um ramo que todo mundo quer ficar belo, principalmente a mulher, então ela coloca dinheiro nisso, então se for bem feito, também tem muito problema, eu já tive também clínica de estética, salão de cabeleireiro, a esposa que cuidava, né? Mas eu tive também. É um ramo muito bom, desde que faça certo. Porém, existem alguns problemas, como tudo, existem alguns problemas. A alimentação, todo mundo precisa comer, né, gente? Só que veja bem, a alimentação nos Estados Unidos estourou, e aqui no Brasil também estourou, com muitas franquias de alimentação. Porém, hoje, há uma busca pela saúde. E a gente sabe que fast food não é. Então, tem os que influenciam, e eu acho que a maioria ainda vai para isso. Então, a alimentação é um ramo que difícil ser batido. Sim. Difícil ser batido.
Porém, eu acredito que há uma tendência, não é curto prazo, mas médio e longo prazo, o pessoal vai voltar para a comidinha caseira, porque é o que faz sentido na nossa vida, é o que faz. Quando você quer longevidade, tem que desembalar menos, desempacotar menos, desenlatar menos e descascar mais a fruta. Você fazendo isso, você vai ter mais qualidade de vida. Então, eu acredito com isso. Acho que beleza é muito bom. Eu acho que alimentação, talvez seja o campeão. Mas tem vários outros aí. Todos são bons, né? Curioso. Mas eu vou te ajudar. Não, mas você foi... Olha o que a experiência faz, gente. Então, quer dizer, a experiência do Emerson já passou por vários negócios. A avaliação dele... por isso que vale a pena você conversar com um cara que entende. Por isso que vale a pena você andar do lado de gente que já viveu aquilo que você quer viver. Não adianta você bater no peito e falar assim, não, mas eu sou formado nisso, mas eu sou CEO da empresa, eu sou o diretor da empresa, eu consigo. Cara, é outro rolê. É outro esquema. Então você tem que andar com gente que já fez isso. Então, olha só, eu não imaginava, mas o Emerson foi certeiro. Eu não passei isso para ele antes. Que mais fatura, impressionem, saúde e beleza. É um absurdo. Que loucura. Mas é muito mais. Segundo, alimentação. Bateu. Só que olha a observação do Emerson. Existe uma projeção, né, uma intenção das pessoas de se alimentar melhor. Então você ali no coração, eu vejo muita franquia de alimentação, vou abrir uma franquia de alimentação. Mas eu vou abrir uma hamburgueria. Olha o que ele falou. É bom a alimentação, mas as pessoas buscam comer o arroz e feijão. Então, você não quer ter erro? Em resumo, vai para o arroz e feijão. Para que você vai inventar a hamburgueria? Já tem 1 trilhão. Sei lá, não sei o que, o japonês. Esquece. Gente, olha que interessante. Tudo que é processado. Tudo que é processado vai ter uma queda. Não é constante. Outra coisa interessante, não é arroz e feijão, você não come todo dia. Quantas vezes na semana, a menos que você seja, né, além do custo, né? Você come hambúrguer? Quantas vezes por semana? E nem pode. Não dá. Na sua vida vai. Sorvete. Quantas vezes por semana você come sorvete? Então veja, olha que interessante. A alimentação é bom, mas dentro da alimentação, todos os segmentos que existem... Estética e saúde. Você buscar, dentro da alimentação, uma solução, uma fórmula que as pessoas consomem mais. Isso. É interessante. Isso é para você aprender. Mas olha que legal. Se você pegar o gráfico, é simples. Aqui a gente não tem uma lousa para mostrar, mas é muito simples. A alimentação está aqui em cima, vamos imaginar. Começou muito aqui em cima. Sim. Saúde e estética está aqui. É isso aqui, ó. É um descendo e outro subindo. A hora que chegar no X, já era para alimentação. A hora que... E as pessoas estão começando a ter mais consciência que ele precisa cuidar do corpo. Já passou, tá? Observação. Ótimo. 40% a mais. Então, 14 bilhões... Olha que maravilha. O faturamento em saúde e beleza. 10 bi em alimentação. Olha, que coisa. E olha que tem grandes nomes, né? Os players aí de alimentação em nomes são maiores, né? Estão nesse pacote. Você vê a educação que a gente precisa muito. Tá um pouco atrás. Está forte, está crescendo. Então a educação tem que crescer. Eu acho que junto com saúde e beleza, é isso que a gente tem que focar. A gente tem que focar em coisas que tendem a subir. A nossa educação é muito ruim. Então, quando você foca em alimentação, em educação, a gente tem uma tendência, vai ser lento, né? Não vai ser mas é uma tendência de subir e provavelmente se manter estável. Ele não vai ter altos e baixos. Ele vai indo e vai indo. Eu acho que educação é isso. Se você acertar a mão, é legal. Saúde estética, todo mundo hoje quer cuidar do corpo, quer cuidar da saúde. Então, isso é uma tendência a subir, não a descer. Isso não é hype, isso vai embora. E a alimentação, como eu disse, começou aqui, topo dos topos, mas a tendência é cair, pessoal. Vai vir modas, vai vir coisa que vai, mas a tendência é cair. Então, é perfeita essa observação. Como eu disse, eu estou muito longe do ramo de franquias há muito tempo, mas isso é perfeito. É isso aí. Aí vocês podem questionar, mas vocês estão falando os pontos negativos da franquia. Mas todo ano o pessoal mostra o crescimento. Não, é claro que eles mostram o crescimento. Mas as dores, as quedas estão sendo mostradas, gente? Não, ninguém mostra. Então, uma observação. A própria ABF mostra isso entre linhas. Houve um crescimento de 12% este ano em franquias abertas. Mas aí lá na entrelinhas, e 6% fecharam. Ou seja, não é 12. Entendeu?
É isso. 50% de tudo o que abre de franquia por ano fecha. É mole? Ou seja, então assim, resumindo, você pensou em abrir 2, uma fechou. Uma vai fechar. Isso. Né? Então é 50% curioso. do risco, hein? 50%. É quase que investimento, então tem que tomar cuidado. Ó, veja bem, olha que interessante. Se a gente tem essa conta, se você não está conseguindo entender o que ele está te explicando, é muito simples de você entender. Você vê alguém na internet, no Instagram, que está ao vivo, falando assim, eu tô mal, minha vida tá uma porcaria, olha, eu não como fora. Não, você só vê o contrário, só vê o lado bom das pessoas. E é mais ou menos assim. Entendeu? A franquia ela não vai te mostrar os pontos negativos, que tem, é natural, qualquer negócio tem. Sim. E assim, o que você precisa é descobrir esses pontos negativos, e aí você balancear com os pontos positivos, checar e confirmar esses pontos positivos. Não pode ser também só porque fala, ou mesmo contrato. Contrato de franquia é perigosíssimo. Ele tem muitas cláusulas que você precisa aceitar. Qualquer uma das cláusulas ali você quiser tirar, eles não vão tirar. O contrato é padrão. E tem mais um probleminha, já que a gente está falando de problema ainda. Você tem uma franquia, seja do ramo que for, e você vê uma possibilidade de aumentar muitos ganhos, simplesmente alterando um produto ou colocando um produto diferente, porque na sua região aquele produto pode ser interessante para alguma coisa. Esquece. Franquia fechada. Você não consegue mexer em nada. Puxa vida, mas aqui na região o pessoal não toma refrigerante, eles tomam suco. Posso só colocar um suco? Nossa, aqui na minha região o pessoal adora um tipo de chocolate. Posso pôr ele na vitrine? E essa, hein, Emerson? E essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, muitas vezes chega para nós como um benefício. Porque o que acontece? Isso. Quando você compra a franquia, a licença, né, para usufruir daquele pacote de informação, de branding, e, enfim, de operação e tudo mais, não, veja bem, a gente já negociou. Você tem as melhores negociações. Você tem os melhores produtos, com os melhores preços e com a melhor entrega. E já testamos isso que você quer fazer e não funcionou. Então, gente, só que é o seguinte. É como o Emerson falou. Primeiro que, olhando a questão das regiões, pode ser que isso altere um pouco. Sim. Né? E agora, às vezes esse benefício do melhor preço, na hora que você vai ver na real, não é. Não. Né? Olha, teve vezes de nós olharmos para o boteco do nosso lado, que comprava diretamente do fornecedor, entregando na porta e incluindo a disponibilidade do freezer. Okay? Então vamos lá. Ele recebia o freezer como nós deveríamos receber. Ele recebia na porta como nós deveríamos receber. Ele tinha as mesmas garantias do fornecedor que nós recebíamos. Só que ele pagava mais barato do que a gente. E aí nós... Não, peraí. Se ele compra em quantidade? O que está acontecendo? Se a gente está numa franquia que tem um volume de X unidades, eles negociaram exclusividade. Mas o meu boteco aqui do lado do tiozinho que vende arroz e feijão está pagando mais barato. Que louco, né? Que louco. Então, veja, às vezes essa informação de novo, lá na cartilha de venda, no flyer, temos as melhores negociações e você vai comprar sempre melhor. Cuidado. Uma dica que eu sempre dou. Pergunta, número 1, se eu encontrar um produto mais barato da mesma marca, da mesma qualidade, posso comprar fora da rede de fornecedor exclusiva? Não pode. Não pode. Você não pode. Então esse é um dos problemas. E tem muito a ver com uma coisa que é muito cara pra gente, uma coisa muito importante. Franquia tem a ver com liberdade. Você acha que liberdade é importante? Então, franquia, infelizmente, tem franquias que são rentáveis, são bons negócios, mas se você procura liberdade, não é esse caminho. Você tem que procurar outro. A franquia ela te algema e você tem que trabalhar no modelo deles. Sob essa alegação, né, que pode ser falsa, entre aspas, de que eles já fizeram testes, que eles conhecem todo o mercado, e nem sempre isso é verdade. E outra, regiões são diferentes, tem coisas diferentes, então é um pouquinho complicado. Há de se ter muito cuidado com relação à hora de escolher. Qual a hora que você acha que é mais importante, quando você vai decidir pela franquia, qual o momento assim que você fala é o mais importante que você precisa tomar um maior cuidado? Quando é? Então, é na decisão, é na hora do contrato, na negociação, antes de decidir? Porque depois não tem jeito, né? Depois não tem jeito. Não, eu acho que então, de novo, é um percurso que você tem que fazer com as perguntas
assim, para realmente que vão jogar o franqueador na parede no começo, né? Então, tem que fazer essas perguntas, tem que listar mais perguntas quentes mesmo. Então, assim, de novo, ande com pessoas, converse com pessoas que já passaram por isso. Essas perguntas estarão disponíveis, porque a maioria teve dores com franquia e não aconchegos, ok? Então, faça essas perguntas. Porque o contrato é o que o Emerson falou, o contrato não tem o que você discutir. Não. Você vai falar assim, não, mas sabe o que é? Eu queria alterar aqui. Não tem alteração, gente. Ou aceita não ou não. tem. Sim ou não? Então, assim, acho que faça as perguntas corretas e faça as contas. Como nós falamos aqui, vamos jogar na mesa. Se, por histórico, 50% quase das franquias vão à falência, isso significa que você já está colocando os seus 100, 200, 500 mil reais de investimento com um risco de 50% na mesa. Esse é o primeiro ponto. Você está disposto a correr esse risco? É isso. Mesmo sendo bom do jeito que você é, mesmo tendo vivido todas as experiências profissionais que você viveu e te levou até aqui, até juntar esse dinheiro, será que vale a pena pegar essa grana e jogar na mesa de um lugar que vai te deixar aprisionado, como o Emerson falou? Entendeu? Isso é delicadíssimo, porque você pode ser tudo que você conquistou na sua vida. E normalmente é. E é. Para muitas pessoas. Quantas pessoas a gente ouve assim, não, sabe o que é? Eu tô saindo lá do banco, né? Isso a gente ouve muito. Tô saindo do banco, peguei uma bolada, fiquei lá 20 anos. Eu vou empreender. É mesmo que você vai fazer? Vou abrir uma franquia. Rapaz, me dá um frio na barriga. Porque você sabe que o risco é alto. Né? Outra coisa, quais os outros compromissos financeiros que vêm junto com a franquia? Então, beleza. Então, nós estamos falando de franquia. É taxa de franquia que não tem retorno, gente. Não tem retorno. É diferente do investimento, ou você comprou alguma coisa, você ainda pode vender. Você comprou ali a franquia, mas qualquer coisa depois eu repasso. Cuidado. Nossa, o repasso é horrível. Taxa. Equipamentos comprados. Você vai pôr depois na sua casa os equipamentos comprados? Não, eu vou revender. Então você sabe o preço que você vai revender. Reformas. Você retira do imóvel que você alugou, ou sei lá, você também não retira. Então veja, é complicado. Não, mas eu vou abrir no shopping. Opa! Você sabe quanto custa um aluguel no shopping? Mas são 12 aluguéis? Não são 12 aluguéis. Né? As taxas de shopping são muito maiores. Isso também é bom ficar claro, gente. Porque se tiver que rescindir um contrato também é absurdo. Você está lascado. Então, a hora que você coloca na ponta do lápis, olha tudo isso, pode ser que você tome uma surpresa. Isso. Então, acho que assim, perguntas. Converse com quem já fez esse rolê. De repente conversa até com alguém que está querendo repassar a franquia. Isso. Então, uma boa dica. Vê aí, o pessoal quer repassar. Então vai lá, entra na operação do cara, vivencia aquilo 1, 2, 3 dias, ou até mais, se for possível. Sabe que rolou um negócio interessante, né? Quando a gente já estava nesse negócio de franquia, uma coisa que me vinha à mente era assim, mas por que eu não fui trabalhar 1 ou 2 meses numa franquia como atendente mesmo, sabe? Porque eu ia entender o que estava acontecendo lá dentro. Boa. Né? Aí fica aí uma dica para você. Não, é sobre isso. Eu sempre gosto de ver a coisa por outros ângulos que às vezes facilita de você entender. Porque quem não é do negócio e quer entrar, às vezes não consegue ter essa visão do lado de dentro e não entende muito bem o que a gente está falando. Então, eu vou tentar falar assim. Eu lembro que meu pai falava para mim que existem 3 tipos de pessoa. O burro, o inteligente e o sábio. Quem é o burro? Burro é aquele que faz uma coisa, comete um erro e, rapaz, continua errando. Né? Errando o mesmo erro. Esse cara, infelizmente, falta um pouco de inteligência para ele, né? É considerado burro. O inteligente, esse é melhor. Esse ele erra, mas, não erra mais. Nesse erro, pelo menos. Ele vai errar em outras coisas, mas esse não. Ele aprendeu com o erro. O cara é inteligente. Errou, tudo bem, normal. Aprendeu com o erro, tá tudo certo. Mas tem o sábio. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar. Perfeito. Ou seja, onde tá o segredo? O segredo é simples. Quer entrar numa franquia, avalia tudo. A hora que você for avaliar, eu vou dar uma outra sugestão, já concluindo, conciliando com a sua. O que você faz? Primeira coisa, procura em lugares de vendas, tá? Em sites e tudo, se tem alguém da franquia vendendo a franquia. Se não tiver ninguém vendendo, bom sinal. Se tiver algumas pessoas vendendo, mais ou menos. Se tiver muitas pessoas vendendo, corre. Segundo, entre até nas empresas de franquia e tenta falar com elas.
que você queria, mas você não queria ter trabalho de montar, queria mais rápido, se ela tem algum repasse, alguém quer repassar, que vai ser ótimo, porque ela vai te dar sem querer, você vai forçar ela a entregar o ouro. Se tiver gente repassando, gente, corre. Se tiver muita gente repassando, esquece. Por mais bonito que seja a história, né, Emerson? Porque todo mundo tem uma história. Isso. Não, mas sabe o que é? Sempre. A minha franquia fatura pra caramba. Eu lembro uma vez. Não tenho tempo. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: ó, o rapaz estava repassando uma franquia e não era do nosso segmento, ok? Então, teoricamente, eu não entendia daquela entrega. Mas eu entendia do business, do negócio. Sim. E aí, o cara tá querendo repassar a franquia, nós queremos comprar em conjunto, porque a gente quer ter sossego e o negócio é super rentável. E aí eu sentei com ele e tal, falei, não, vamos lá, né? Com alguns poucos números e informações, você descobriu. Eu falei para ele assim, ó, honestamente, tem número faltando, tem coisa que não tá batendo, e sabe, essa vontade dele simples, de simplesmente deixar um negócio que fatura muito bem, como ele falou, para fazer outra coisa que não tem nada a ver, já tá aí já é um sinal de alerta. Dica, sinal de alerta. Tem que tomar cuidado. Mas é exatamente isso. Isso acontece muito. Ninguém vai querer passar um negócio falando que o negócio é ruim. Não faz sentido. Sempre o pessoal vai mostrar o lado bom. Então, você avaliar se tem pessoas vendendo. E se tiver, vai atrás, pergunta por que está vendendo. Mas aí você tem que participar do negócio um pouco. Você tem que entender. Não é só o que ele fala. Quem quer passar, vende. Ele vai te falar dos benefícios. Olha, porque eu não posso, eu tenho um problema ou outro com a família, eu vou mudar, estou de mudança, vou largar tudo. Olha, eu vou te vender mais barato que a franquia. A franquia você vai gastar 500 mil, aqui eu te passo por 300, eu ainda te facilito. Não existe almoço grátis, pessoal. Não existe. Isso não existe, com raras exceções. Então é assim, precisa procurar avaliar muito bem o negócio e tomar cuidado. Lembra, aprende com o erro dos outros. Se você vê que alguns não estão bem, hora de fazer. E se você decidir, fala, puta, gostei, esse negócio tá ótimo, vou comprar desse cara porque tá muito bom, faz o seguinte, fala com ele, ó, vou comprar seu negócio, gostei, mas eu quero antes passar aqui 2 semanas, eu quero entender, deixa eu vivenciar aqui, você é seu funcionário aqui, deixa eu ver o movimento, quanto entra, quanto sai, ver os números mesmo. E aí fazer. O bom mesmo é um mês, mas vamos imaginar com umas 2 semanas para você entender. Aí você toma a decisão, você fala para ele, ó, tá praticamente certo, mas deixa eu me colocar. Não caia na cilada. O cara vai falar para você que tem mais pessoas interessadas, que se você não fechar agora, tem um outro que já está vindo até de fora do país para ver a franquia, que vai ficar, e que mas ele prefere você, que já está aqui. Gente, conversa de vendedor. Corre, entendeu? Se ele não te deixar participar do negócio e entender, sai daí. Guarda seu dinheiro. Não foi. Eu tenho certeza que esse dinheiro aí foi conquistado com muito suor e você precisa valorizar ele. Então, não coloque em qualquer coisa. E não estamos dizendo aqui que franquia é ruim, né? Em hipótese nenhuma. Pode ser boa. Agora, poxa, não, eu quero participar, eu quero comprar franquia, eu quero pôr meu dinheiro, porque eu acho que vai ser bom, eu já olhei, eu quero esse know-how. Então, posso dar uma outra sugestão? Se você já está decidido, nada vai mudar a sua cabeça, entre numa franquiazinha baratinha. Só para entender o sistema. Você sabia que tem franquias de 5 mil reais, de 10 mil reais? Verdade. O que você faz? Independente se você tem um potencial muito maior, você fala, cara, eu quero ver como que é esse rolê, quero entender. Especialmente as de serviço, de educação, isso, é que você pode até, de repente, tocar com um negócio que você já tem. Então, começa a testar. E para você entender como é essa relação franqueado, franqueador, e começar a entender tudo que você pode e que você não pode, eu tenho certeza que isso vai expandir sua mente e você vai conseguir tomar a decisão mais acertada depois de um período, de uns 3, 6 meses, você já vai conseguir entender. Né? Concorda com isso? Concordo plenamente. Legal. Agora vamos para outros pontos. Que nosso horário está... Vamos. Eu ficaria aqui até amanhã. Mas é assim, o que é legal? Fala das suas experiências agora. Fala assim, das suas experiências, pode ser superficial, como foi sua experiência, e no final, se essa experiência foi positiva ou se ela foi negativa, para ele ter assim, um fato concreto, e depois eu vou falar das minhas também. Boa. Acho que isso vai ajudar. Olha, o meu ex-sócio, né, resumiu muito bem como foi a nossa experiência com esse assunto, com esse rolê de franquia. Legal. Foi o melhor... Pior negócio que você fez. Não, foi o melhor MBA que a gente já fez. Boa. Tá? Nós aprendemos pra caramba. Boa. Porque nós não ficamos sentados no sofá, tá? Chorando as mágoas de ter feito aquilo. Não. Desde o dia que nós assumimos esse compromisso, nós caímos para dentro mesmo. A gente se dedicou. A gente foi no local. Então, não, mas você pôs alguém para tocar lá. Não coloquei ninguém para tocar, não. A gente caiu para dentro para entender, justamente para depois poder soltar.
Essa era a ideia. Caio para dentro, entendo tudo e replico, abro outra Boa. da mesma franquia ou de outra, porque a gente queria expandir. Com uma só não dava para sustentar nós dois. Então a gente foi para dentro, começou a entender. Foi um ano entendendo, aprendendo. Boa. Quando no final de um ano nós falamos assim, peraí, tem algumas coisas erradas aqui que podem ser melhoradas. E agora o que a gente faz? Vamos bater na porta da franqueadora. Franqueadora, temos esse relatório, essas informações, nós precisamos que você melhore isso. Porque isso aqui está claro, senão nós vamos quebrar. Inclusive a gente está vendo que tem outros franqueados que estão num buraco que já está em ladeira abaixo. E aí começou uma discussão com a franqueadora. Aí a franqueadora falou, não, isso é um problema exclusivo de vocês. O que nós fizemos? A gente começou a reunir todos os franqueados, mas de forma saudável, tá? Para ver se tinha o mesmo não problema. Não foi para fazer motim, não, como depois foi apresentado. A gente reuniu esses caras e começamos a falar, qual o seu problema? Qual a sua dificuldade? O que está acontecendo com você? Mas nós reunimos um grupo muito grande, mais de 50, tá, gente? E fizemos um rolê, um encontro, a gente tinha um encontro, acho que mensal, não me lembro agora, onde a gente compartilhava as dores e as soluções. Olha que bacana. Aí nós começamos a convidar gente de fora, prestadores de serviço que faziam sentido para nós, para nos dar aula. O cara de contabilidade veio dar aula para nós. O cara de contratação veio dar aula para nós. E assim foi. E a gente... Sabe que isso é um braço de ensino, né? Então, isso é um braço de ensino. Pois Toda empresa deveria ter um braço de ensino. Isso é especial demais. Foi muito bom. E aí a gente começou a crescer como franqueados no sentido de entender o que estava acontecendo. Só que isso foi mal visto pela franqueadora. Eles acharam que a gente estava querendo fazer um motim. Sendo que a gente estava querendo apresentar melhorias, nos treinar entre nós mesmos, já que a gente tinha um suporte falho. E continuamos apresentando para eles pedidos de melhoria. Aí foi quase mais um ano. Então já tinham sido 2 anos. A gente já tinha entendido pra caramba do negócio, do rolê. Já tinha sentado em outras mesas, conversado com outras franqueadoras. Conheci gente influente demais. Eu fui na ABF, a gente foi no Sebrae. Mas nós demos um rolê gigante para entender tudo que poderia ser feito dentro da regra do jogo para a gente melhorar, já que eles não estavam aceitando. E aí, passados 2 anos, não teve melhora, não teve avanço, pelo contrário, teve um contra-ataque. Então você, por exemplo, sabe que lá no contrato tem vistorias, tem acompanhamento semanal, mensal. E aí veio um contra-ataque em nós. Começou a chegar na nossa loja, na loja daqueles que estavam mais ativos participando disso, e falar assim, você esqueceu, tem um fio de cabelo aqui no chão, vou te multar. Não, peraí, cara, o que está acontecendo? Então foi um negócio complicado. A gente caminhou mais um tempo nesse rolê, viu que o negócio ia explodir, e aí nós falamos assim, bom, o que a gente faz? Se explodir, olha que interessante. Sabe o que nós entendemos? Que tem franqueadoras que ganham mais dinheiro quando quebra o negócio. Exatamente. Ninguém tem essa visão. Olha só. Ninguém. Olha que coisa grave. Então o cara vende a franquia para você, ok? Vamos supor, R$60 mil a licença para você ser um franqueado. Só a licença. Se começa a operar, está indo mal o seu negócio, por vários fatores, você paga de royalties para esse cara tão pouco, mas você dá tanto trabalho que o cara prefere que você vá à falência, pague... Entre outro... paga a multa. A multa. Você tem que pagar a multa porque está no contrato. Mas eu fali, gente. Você faliu, significa que você fechou antes dos 5 anos, portanto você deve uma multa para a franqueadora. Ele ganhava mais dinheiro com a multa do que se ele tivesse tendo que se esforçar para tentar reverter a situação e levantar esse cara de novo. Então, a gente percebendo isso, nós falamos, bom, ou a gente vai à falência e vai pagar a multa, ou nós vamos para o contra-ataque e tenta sair ileso. Então, nós fizemos esse avanço e foi negativo. Então, nós perdemos. E outra coisa, nós entendemos que... O que o contrato de franquia fala da maioria deles? Que você tem que pleitear qualquer coisa, não é no fórum aqui da cidade de São Paulo. É na Câmara Arbitral XPTO. Quando nós chegamos na Câmara Arbitral XPTO, era o ambiente seguro do franqueador. Então, gente, é outra coisa que está no contrato que você não pode mudar. Quando nós chegamos para discutir, falar mal do franqueador dentro da casa dele, o que você acha que aconteceu? Muito bem, você já sabe, com todas as provas, informações, tudo aquilo que a gente tinha feito. Então, gente, foi um excelente MBA, aprendemos pra caramba.
pra gente não fazer de novo, pra gente fazer diferente, se fosse fazer. E pra ensinar você, de novo, a não cair no mesmo erro. Então, de novo, como o Emerson falou, seja sábio, não inteligente. Seja sábio, aprenda com quem já caiu no rolê e faça diferente o seu negócio, a sua vontade de empreender, de abrir uma franquia, um negócio que não seja franquia, enfim. Mas faça perguntas, seja sábio. Que legal. Olha que interessante. Eu vou complementar mais um pouquinho. Ele foi perfeito. Falou que isso ninguém sabe, que as franqueadoras às vezes ganham muito mais quando você fale do que quando você está E tem 2 pontos importantes que é bom que você saiba. O primeiro ponto, se você falir, ele ganha, certo? Se você passar para outro, ele também ganha, porque você tem que passar uma porcentagem, vai para eles ganham. Normalmente, se não me engano, é 50%. Então, se você pagou 60%, você paga acho que 30% para poder transferir. Então, ele também ganha. E se você cumprir o contrato 5 anos, você pensa que você vai continuar? Não, com 5 anos você vai ter que pagar a taxa de novo. Você tem que renovar e vai ter que pagar de novo. Ou seja, prisão, algema. Então, isso é muito ruim. Isso quer dizer que você não deve ir para a franquia? Não, você tem que avaliar tudo. Tem franquias melhores, piores, mas tem uma coisa interessante. Você vê que a Câmara Arbitrária, quem cuida dessas contestações, dessas ações que você está na mão deles mesmos, né? Tava entregue ali. E outra coisa. Não, desculpa, da ABF não, do movimento dos franqueadores, sim, tá? Eles que cuidam. Mas eu digo, olha que interessante. A ABF, todos os contratos dos franqueados têm que passar por normas da ABF. Então, tem várias normas que você precisa seguir. Então, essas normas que eles precisam seguir, que, entre aspas, seriam para dar segurança para nós, até algumas são, mas a maioria não é. Então, você fica realmente prisioneiro do seu negócio. É um CLT disfarçado. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Isso não quer dizer que é bom. Eu vou falar minha experiência rápida também, isso é breve por causa do período. Mas, a experiência que eu tive foi com uma franquia também de alimentação, na área, bem, nem vou falar área, mas vou falar assim, na área de bolos. E o que acontece? Toda a estrutura, tudo que eles mostravam, pela rentabilidade, você fala, caralho, dá muito lucro, não pode ser. E, na verdade, essa franquia, quando eu fui avaliar, foi para minha irmã, tá bom? Para ela cuidar. Ela fez a reunião, eu não pude participar da reunião, né? Ela fez a reunião, daí ela me trouxe todos os dados. Eu falei, não, vamos olhar os dados aqui. Aí, quando eu olhei os dados, eu achei um absurdo de bom. Eu falei, não pode ser isso. Eles passaram que o custo de um bolo, era R$ 3,50. Eu ia falar isso agora. R$ 3,50. E o bolo mais barato, na época, isso faz muito tempo, tá? Era, se não me engano, R$ 14,50. Eu falei, o que dá uma margem dessa? Nossa, 400%. Muita margem. Como eu já tive padaria, pizzaria, eu sei que tudo que mexe com massa, com pão, realmente dá muito lucro. Isso é real. E aquilo era um documento oficial deles. Então eu falei, legal. E isso ainda, ele não estava falando de um bolo específico mais barato. Ele estava falando que na média era aquele valor. Eu falei, caramba, tem bolo que vende por 30, na época vende o dobro. Bolo recheado. Eu falei, caramba, que legal. Então, tende a ser um negócio bom. Você tende a acreditar no que está escrito, né? Sim, você vai assinar, as pessoas vão provar. Não, e de novo, aquela sua ansiedade em avançar, em fazer, isso. Parece que o número bom que é apresentado para você faz muito mais sentido e é real. E o ponto inquestionável. E o ponto de equilíbrio era muito perto, fácil de atingir, para você ter uma margem de lucro boa. Então tinha, se não me engano, era uma média de ponto de equilíbrio do negócio, eu não vou saber direito, mas era uma média de acho que 15 bolos por dia, uma coisa assim, já era, era show de bola, uma coisa assim super fácil de atingir, né? Falei, legal, mete bronca. Resumindo, é isso, na hora, do mesmo jeito, estava dando para as pessoas, para não ter que pagar a multa, dando. Paga lá a taxa da franquia e fica com ela para você, que era muito inferior ao valor que ele ia iniciar, com a loja toda montada, com todo o investimento no prédio, no imóvel, com tudo funcionando, tudo bonito, vendendo, uma loja já vendendo tudo. E foi para a pessoa. Por quê? Porque não fazia sentido. Era uma CLT embutida. Então, esse ramo não deu certo. Vamos para o segundo. O segundo é diferente. O segundo até que foi bom. É um ramo de semijoias. Estou com a minha filha hoje.
Que olha, de verdade, nesse ramo tá legal. Por que ele tá legal? Porque a margem também é muito grande. É um ramo que tem a ver com beleza, com coisa, e mulher gosta olha só muito. que bacana, junta, sabe qual que é um dos maiores aqui? Na verdade, o terceiro que eu sinalizei, é moda. Ou seja, você juntou moda com saúde e beleza, acabou. Rapaz, você tá no... tá bonito, tá no hype. Hype permanente, não o hype... Não, você tá na crista da onda aí, mesmo, surfando tranquilo ali, né? Então, isso já tem uns 3 anos, esse é mais recente, 3, 4 anos, e tá beleza. Por quê? A franqueadora, ela tem uma preocupação grande, só que, depois de ter tido já alguns problemas, fez uma avaliação como tinha que ser feita, né? Realmente, eles têm um produto bom, com um preço muito interessante, dão um baita suporte. Então, nesse caso, essa funcionou. Então, não é só ponto negativo, mas quero frisar que pontos negativos são muito superiores aos positivos, com certeza. Vou falar mais um. Mais um eu encerrei, esse é recente. Quando eu falo recente, né? É que 3 anos para mim, 4 anos é coisa recente, né? Ainda é. Então esse foi no ramo de construção, tá? Eu comprei uma franquia de, era um negócio muito legal, um sistema construtivo inovador que eu achei muito bom. E aí comprei. Pra você ter uma ideia, eu comprei o tamanho, não vou falar de valores para não assustar, mas assim, o valor que eu paguei nessa franquia, eu tinha direito ao estado de São Paulo, não era a cidade, é o estado. Então eu era franqueado master dentro do estado para esse produto. Caramba, que legal. E o mais interessante, eu não fiz isso para mim. Eu fiz porque meu filho estava com vontade de trabalhar nisso. Falei, cara, vamos junto, vamos lá. Peguei o produto. Comecei, quando eu vi o produto, gostei demais. Mas, muitos problemas. Conseguia melhorar muito esse produto. Então dava para melhorar muito. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar na melhoria. Encontrei caminhos. Eu gosto muito de criar, né? Então uma das coisas é criar. Comecei a encontrar caminhos muito melhores. E aí levei para o franqueador. Reunião, rapaz, vamos melhorar esse produto aqui, tá muito bom. Falei, não, mas não faz sentido, eu vendo muito e tal, o produto vende. E eu vi muitas dores do cliente final dele. Eu fui visitar muitos, eu vi muitas dores. Ele tinha um problema muito grave que era relacionado com ter que voltar a mão de obra para o local. O serviço não ficava a contento, a mão de obra não era qualificada. Garantias. Os produtos que ele entregava, a fábrica dele não estava totalmente adequada, o processo não estava bom, tinha muito desperdício. E eu comecei a avaliar, falei, cara, eu posso melhorar muito isso. Vamos fazer o seguinte, você só vai me fazer o seguinte, para a sua produção, por um tempo, entrega o que você tem vendido para a sua produção. Eu já estou com a minha fábrica aqui, eu vou fazer a minha fábrica ser modelo, vou criar uma fábrica modelo, melhorar o produto ao extremo, e aí a gente transfere toda essa tecnologia para a sua fábrica, que era no Espírito Santo, e aí a gente abre novas fábricas, pelo menos nas 5 regiões aí do país, e a gente domina isso tudo e vai ficar bom demais. Aí ele falou para mim, poxa, mas não faz sentido para mim. Eu falei, porra, como não faz sentido? Um produto melhor, com um lucro maior, melhor para o seu cliente, com menos mão de obra física. Ele falou, não, ele falou, na época ele falou que estava com 40 e poucas obras ao mesmo tempo. Ele falou assim, essa média é assim, eu entrego uma, já tem outra ou 2 entrando. Então o meu giro é muito grande, não faz sentido para mim. Falei, cara, mas você não pensa em outro lado, tem um pouco mais de tranquilidade, sua vida é corrida, viajando para cá, para lá. Ele falou, não, para mim tá bom, eu não quero. Eu falei, cara, do jeito que tá, para mim não faz sentido, eu não quero esse rolê seu aí não, para mim... Ele falou, não, para mim não dá. Eu falei, você tem certeza? Tem. Eu falei, então tá bom. Deixa eu ir pensar o que eu vou decidir, se eu vou continuar com isso ou não. Aí voltei, sabe o que eu fiz? Rescindi. Dei para ele tudo. Deu. Devolvi, né? Para ele vender para quem quisesse essa franquia ou em cada região. E falei, vou criar o meu produto. Claro, baseado no seu, mas não vai ser o seu, vai ser totalmente diferente. E criei um produto totalmente diferente, mas muito melhor. Mas muito melhor. Show. Mas aí eu era dono do produto. Então, quer dizer, essa segunda franquia, eu tive esse problema também. Perdi ela. Porque a pessoa não quis melhorar, para ele estava bom. Era só a parte interessante que não, e aí fica um ponto de atenção. Imagino que o Emerson criou um produto, porque obviamente era diferente, né? Ele teve a expertise, aprendeu a mexer, viu que melhorou dava, muito. Viu as melhorias que o cara não aceitou, mas criou um outro produto. E provavelmente o contrato permitia fazer isso. Agora, se você entra num contrato de franquia,
de café. Não permitia, não. Não permitia? Não, na verdade, essa foi uma franquia um pouco mais tranquila, eu vou explicar por quê. Porque era novo esse processo de franquia para esse franqueador. Então ele não tinha muito. Tanto que eu consegui pegar o estado todo de São Paulo. Quem que vende um estado como franquia, ele vai querer vender regiões. Sim. Né? Então era um modelo novo de franquia para ele. E eu vim nessa condição de querer melhorar. Eu fiquei 2 anos estudando produto. Não antes de desistir. Né? Antes de desistir, uns primeiros 6 meses, 1 ano, eu já vi quantas melhorias eu poderia fazer. E algumas até passei, ele aceitou, que eram simples. Mas as grandes, que ia mudar o produto, é outro produto. Tá? Outro produto. Muito melhor, ele não quis acompanhar, eu perdi. Deixei, abri mão, deixei isso para lá. E comecei a fazer. Fiquei 2 anos trabalhando, o projeto ficou excepcional. Fiz. Eu não queria vender nesse período, porque eu queria deixar o produto... Isso foi um erro, tá? Eu não quis vender o produto enquanto ele não tivesse perfeito. Eu achava que perfeição era na qualidade. E eu já descobri há um bom tempo que não é. Não é. É um defeito, tá? Então, você não pode ser perfeccionista. Você precisa fazer e ir ajustando no percurso. Eu não queria perfeito. Mas ainda assim, mesmo sendo assim, vendi, sei lá, 10, 20 casas e prédios. Né? E, porra, com margem muito boa, tudo muito bom. Mas eu encerrei a atividade, sabe por quê? Por quê? Então você vê, a franquia eu encerrei por esse motivo, mas eu também encerrei essa que já não era mais franquia, eu já era dono e já tinha um negócio. Mas é um motivo diferente. É porque para mim não fazia sentido e não tinha a ver com dinheiro. Uau. O meu filho, ele mora nos Estados Unidos, ele gosta de andar de moto, tem vontade de talvez ser dublê, já fez alguns comerciais, ele faz show de moto, essas coisas. E isso foi para ele. E apesar dele gostar, ele falou, não, pai, vai indo aí, eu fico lá e... Mas eu quero, logo eu volto. Mas assim, não fazia sentido, eu não quero isso para mim, na minha idade, o meu tempo agora é diferente. Então, não fez sentido. Eu simplesmente encerrei a atividade, dispensei todo mundo, paguei todo mundo, mas a empresa ainda existe, está aberta, tenho toda a tecnologia, todo o negócio. Entreguei essa fábrica que eu construí, não era própria, fiz um baita do investimento lá. Ainda bem que era de um amigo, né? Então, um amigo ficou feliz e está tudo certo. Ele também foi muito gentil, enquanto eu tive o imóvel. Eu falei, pô, eu preciso mexer. Ele falou, meu, faz o que você quiser. Então, essa liberdade que me deu foi ótima. Eu consegui fazer tudo que eu precisava lá. Gastei muito, mas era legal. Mas, na verdade, eu errei também aí, viu? Eu achei que ia comprar um imóvel. Achei que ia chegar um momento que ele ia me vender, mas não teve jeito. Quando eu falei em comprar, ele pôs um valor. E tá certo ele. Pôs um valor que para ele seria interessante, mas aí já não, porque com as melhorias ele valoriza. E aí, resumo. Entreguei o imóvel, devolvi o imóvel, peguei toda a estrutura, tem um outro terreno bem grande e coloquei tudo lá e está lá paradinho. Então, assim, não é só a franquia que não dá certo. Negócios também podem não dar certo. Então, tudo aquilo que foi falado, né, que você falou, Kleber, antes você pode usar para negócios normais. Avaliar, estudar o mercado, pegar pessoas que já atuam nessa área e tentar entender todo esse rolê para depois ir. Mas isso quer dizer que você não deve investir? De jeito nenhum. Né? É isso. Se você quer liberdade, você tem que sair da CLT, tem que empreender, vai dar certo. O que a gente está aqui, a nossa ideia é só te mostrar alguns caminhos, alguns lados que pessoas não veem, não é isso? Sim. E para poder você tomar a sua melhor decisão. E eu tenho certeza, eu como Kleber, a gente fica à disposição aqui. Tem os nossos Instagrams aí, se quiser, manda. O que precisar da nossa ajuda, a gente está disponível. Pelo menos eu estou. É isso mesmo, né, cara? É isso aí. Que essa é a intenção, Não, né? essa é a ideia. Estamos disponíveis para explicar, enfim, para te ajudar, para dar dicas e assim por diante. E espero que venham muito mais dicas por aí. Eu quero só complementar o que você falou, né? Olha que interessante. Então, vamos lá. Ele estava na franquia. Então, cuidado você. Não, eu vou lá, aprendo, depois eu saio e faço a minha. Você não pode. Não. Ok? Então, se você estiver no mesmo ramo, você não vai poder fazer. Eu fui lá, aprendi a fazer café. Agora os caras são ruins, eu vou fazer café por conta própria, abrir a minha própria. Você não pode. É 5 anos de... O meu foi diferente, como eu te disse. Você fica lá quentinho, esqueci o nome. Era um modelo novo, Sim. Que ele não tinha toda essa questão desse contrato que já é moldado. Esse contrato foi feito mais ou menos em conjunto. Então, por isso que eu consegui. Mas normalmente, não pode. Outra coisa interessante que ele falou, qual que é o time certo para sair? E isso é interessante porque você vê todo empresário falando em qualquer lugar. Você tem que entender que tem o time certo para sair, gente. Então o negócio começou a afundar, deu uma avaliada ali, não tem jeito, cai fora.
Porque senão vai piorar. Não, só piora. Senão você Só vai junto com o negócio para baixo. Só Então piora. saiba o tempo certo para sair porque tá ruim ou porque tá bom demais. Isso é outro negócio que eu aprendi. Todo empresário sabe que em determinado momento não pode ser apegado. O negócio está valorizado, vende, passa para frente. Boa. Isso é muito importante também. Ou seja, você vai aprendendo isso no E rolê, você né? deu E só para terminar. E aí outro ponto. Processo seletivo. Para tudo na sua vida, querido. Então você vai casar, faz um processo seletivo. Porque senão depois você vai ter que investir muito em treinamento, tá? Vai contratar um negócio, abrir empreendimento? Processo seletivo. Forte, vai para cima, pergunta, tal. Chama a gente que sabe andar, que já fez o rolê para perguntar. Porque senão depois você tá pego. Isso. Então faça um bom projeto seletivo antes para você fazer uma boa escolha, diminuir os riscos, a dor de cabeça, você vai estar muito mais seguro. Meu amigo, eu vou fazer a última pergunta importante. Depois a gente vai para considerações que não passamos muito horário, tem uma pessoa esperando ali. Olha que legal. A pergunta que eu quero te fazer. Primeiro o que ele falou uma coisa especialíssima. Você viu que interessante? Ele falou que essa franquia dele, apesar de todas as perdas, não foi perda. Ele foi um MBA que ele fez. Ou seja, você nunca perde. Mesmo que o negócio seja mal, você tem que aprender com isso. Não fica remoendo, pensando em passado. Ressignifica e vai para frente. Você sempre ou ganha ou aprende. Então, tá tudo certo. Outra coisa, eu queria saber de você o seguinte. Resumindo todo o nosso rolê aqui, a gente vai voltar a outras, viu? A gente vai ter outros. O papo é gostoso. Faria uma franquia hoje? Sim ou não? Não. Tá vendo, pessoal? É isso. Seria mais fácil com pessoas com a mesma linguagem e unidade como o Emerson. Pensar numa linha de franquia, tá? Uma franqueadora totalmente disruptível, diferente, para abençoar pessoas nessa vontade de empreender do que eu cair para dentro de uma franquia. Boa, entendeu? Agora tem uma coisa da franquia que eu acho que a gente não falou, para finalizar aqui. Uma coisa que é excepcional, que dá muito lucro, que você pode entrar, não tem erro. Esse franqueador. Não tem erro. Franqueador funciona. Se tiver um negócio bom, é simples. Você consegue franquear ele e vender esse modelo. Sim. Mas olha a experiência. Não adianta você pensar só no dinheiro. O dinheiro tem que ser só fruto. Se tiver um negócio bom, faça para ajudar as pessoas. Você vai crescer todo mundo. Ganha um pouquinho só, deixa todo mundo ganhar. Funciona e vai dar bem. É isso aí. Kleber, é o seguinte. Considerações finais? Foi demais. Seu público lá. Seja bem-vindo, que isso seja um negócio que se expanda, que cresça para realmente abençoar você, tanto com o assunto de franquia quanto de empreendedorismo e tudo mais que a gente já fez, já aprendeu e continua aprendendo aqui em conjunto. O Emerson tem experiência pra caramba, então espero aprender demais com ele e a gente juntando essas duas mentes aqui, junto com os outros que estão aqui nesse rolê, a gente entregar para vocês o melhor conteúdo possível. Show demais, show demais. Só tenho a agradecer, Kleber. Aprendi demais e vamos continuar aprendendo, porque a gente tá junto nesse rolê aqui. Vamos junto. Não vai terminar, ainda tem muito tempo pela frente. Não é para ficar retido. Não, de forma nenhuma. Conhecimento só faz sentido se a gente passar, pessoal. Senão não faz sentido nenhum. E olha que legal. Ele veio aqui hoje só para te ajudar. A intenção foi só essa. Só para te passar a experiência dele, para que isso sirva como mais uma ferramenta para você de tomada de decisão. Então, só tenho a agradecer, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, pessoal. E até o próximo Mentorcast. Até mais.